Então, para evitar tomar uma ação precipitada, como saber quando não é o momento mais adequado para tomarmos uma ação? Então, por exemplo, quando nós queremos agir de forma apressada, de forma ansiosa, tomados apenas pelas nossas emoções, principalmente naquelas situações que podem nos levar a ações violentas, querendo nos desforrar de alguém ou querendo castigar alguém, naquelas situações onde nós não conseguimos nos conter, nós precisamos também assumir as consequências, que geralmente são complicadas para se resolver depois. Então essa é uma das situações em que nós não devemos tomar uma ação precipitada. Quando nós vamos fazer um mal para alguém. Então muitas vezes quando nós tomamos uma decisão muito rápida em querer impor aos outros, para que algo seja resolvido de forma rápida, no tempo em que nós queremos, esses são aqueles momentos em que nós nos colocamos como sendo donos da verdade. Quando o nosso orgulho se aflora nas nossas ações, nas nossas atitudes. Então essa também é uma outra situação em que nós não devemos tomar uma ação, quando queremos impor algo para alguém. Uma outra situação é uma situação de medo, onde nós entramos em desespero em algumas situações em que poderíamos até parar para refletir melhor. Então essa situação de medo em que podemos entrar em situação de desespero me lembrou uma situação que aconteceu com um tio meu. Quem contou isso foi meu pai. Então foi o irmão dele que passou por essa experiência, né? Meu pai estava junto. Então eles estavam pescando na beira de um rio e o meu tio estava com os pés dentro da água e pescando ali do lado da beira do rio. E de repente apareceu uma cobra nadando ali na água. E aí o meu pai falou: não se mexe. E assim o meu tio ficou paralisado esperando a cobra passar. E a cobra passou bem por cima dos pés que estavam dentro da água ali. Passou por cima dos pés do meu tio. E assim que a cobra passou, ela foi embora. E a reação que aconteceu em seguida foi sair logo da água, né? Então entrou em desespero. Mas ele conseguiu se conter naquele momento, não entrar em desespero no momento em que a cobra estava passando. E assim a cobra foi embora e nada de mal aconteceu. Então essa é uma situação em que foi possível conter aquele sequestro do sistema emocional, ou o sequestro do sistema límbico, que são aquelas situações em que as nossas emoções tomam conta das nossas ações e não paramos para refletir. E quando nós não conseguimos conter essa situação de desespero, nós podemos tomar algumas ações que podem trazer reações que podem nos prejudicar e prejudicar mais alguém também. Então, todas essas situações que eu contei são situações em que o nosso instinto e as nossas emoções tomam conta das nossas ações. Porém, nós podemos começar a aprender como domar os nossos instintos e as nossas emoções que nos levam àqueles resultados infelizes, que nos levam a tropeços, que nos levam a quedas na nossa trajetória de vida. Por exemplo, se nós caminhamos na escuridão por uma estrada, as chances de nós tropeçarmos são maiores do que se nós caminharmos pela mesma estrada durante o dia, enquanto tem claridade. Então, se nós utilizarmos essa analogia, nós podemos refletir que, se nós não temos muita visibilidade das consequências, seria como nós caminharmos na escuridão, e as chances de nós tropeçarmos e cairmos vão ser maiores. Enquanto que, se podemos ter uma visibilidade melhor do futuro, a probabilidade de tomarmos decisões melhores é maior, que é o mesmo que caminharmos durante o dia. E se nós aprofundarmos um pouquinho mais nessa reflexão, referente à claridade, nós podemos fazer um exercício diário de buscar pela nossa luz interior,
para iluminarmos as nossas sombras, as nossas imperfeições, aquelas que nos fazem cair, aqueles que nos fazem tropeçar, aquelas imperfeições que fazem com que nós tomemos as ações precipitadas. Então, quando nós pegamos a nossa luz interior e começamos a iluminar as nossas sombras, as nossas imperfeições, nós vamos começando também a tomar decisões melhores. E quando nós começamos a conhecer as nossas sombras, nós vamos conhecendo também as nossas tendências instintivas animais mais primitivas. Esse conhecimento de nós mesmos nos dá a oportunidade de aprender a domar essas imperfeições, a domar esses instintos animais inferiores. E com o tempo, nós vamos percebendo que as experiências da nossa vida vão nos trazendo oportunidades de reflexão e também de amadurecimento. São aqueles momentos em que nós fazemos algo, paramos para refletir e ficamos pensando: se eu tivesse pensado melhor, não teria feito isso ou não teria tomado tal decisão. Então, a frase importante aqui o ponto importante é: se eu tivesse pensado melhor. Então, o pensamento voltado para a razão, para o nosso raciocínio, para a nossa consciência, auxilia para que nós não tomemos ações precipitadas que possam trazer consequências danosas. E dessa forma nós vamos começar a iluminar as nossas sombras, só que enquanto nós não percebemos essas oportunidades, a probabilidade de nós tropeçarmos ainda continua alta, nos levando aos sofrimentos emocionais.